Oi, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos estar meditando aqui nas Escrituras, no livro de Juízes, capítulo 11, a partir do versos 30. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pastor evangelista Dalmo Pereira, orando por você. Não se esqueça de deixar o seu comentário lá no nosso canal. Deixe o seu comentário e desde já agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A palavra que Deus nos deu aqui, no santuário dele aqui, eu e os anjos servimos ao Senhor aqui. Essa palavra, a palavra forte. A gente vai meditando, a gente vê que começa a viajar nas Escrituras, forte. E eu quero que os irmãos viajem comigo nesta palavra. Toma posse da palavra e que sirva de ensinamento, meu Deus, de correção para nós. Nos capacita cada vez mais. O Senhor sabe, Senhor, eu não tenho uma Bíblia dessas hoje, atual, de ensinamento, enfim. Aqui é o Senhor, é o Espírito Santo do Senhor que me dá. E aqui, através daqui, o Espírito Santo me dá e eu vou vendo com os irmãos o que nós temos para falar através do Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, se encontra em Juízes 11, Juízes 11, a partir do versos 30. Olha só. E Jefté votou um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel, Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só a única. Não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou os seus vestidos e disse: ah, filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor. Faz de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. E disse mais a seu pai: faça-se-me isto. Deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha votado. E ela não conheceu varão. E daqui veio o costume em Israel.
que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias no ano. Até aqui, irmãos. Eu peguei do versículo 30, era até o 35, mas para poder a gente entender mais. E quem foi Jefté? Primeiro eu quero voltar aqui, irmãos, rapidinho, só para nós ter um entendimento aqui no início, no cabeçalho de Jefté livra os israelitas, que está aqui só o versículo 1, 2, quando fala: então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Até aqui. Aqui é só um cabeçalho do início para a gente entender a leitura, porque é muito grande a leitura e hoje é cheio de crente preguiçoso, sem vontade de assistir uma mensagem de 30 minutos, de 40 minutos. Eu mesmo, sinceramente, vejo que cada dia que passa as igrejas estão colocando os abençoados a perder. As igrejas, quando eu falo na sua maioria, porque para tudo tem exceção. É chegando lá e ministrando 10, 15 minutos, 20 minutos e tá bom. Não explica, não dá exemplos, não orienta, não fala. E isso está acontecendo muito no mundo cristão. O sangue de Jesus tem poder. Deixa eu aqui mesmo, gravando, que tem milhões e mais milhões de pessoas no mundo afora. E eu recebo todos os dias mensagens. Quero agradecer a cada um daqui do Brasil e fora do Brasil, agradecendo pela mensagem. Ainda existem pessoas que param para ouvir 30, 40 minutos de mensagem. Eu tenho alguns abençoados que eu assisto mensagem deles de 50 minutos, 58 minutos, 1 hora, e quando termina eu ainda fico com fome da palavra. Então isso é a questão. Mas é assim mesmo, né? Cada um vai prestar conta de si. Amém? Então vejamos que Jefté, ele era filho de Gileade com uma prostituta. Quem foi Jefté? Filho de Gileade com uma prostituta. Mas a leitura em si é o início. Ele, Gileade com a esposa, tinha outros filhos, mas Jefté foi expulso de casa. Foi expulso de casa pelos filhos para que ele não herdasse nada, porque ele era filho de uma prostituta. Tá, tudo bem. Mas aonde eu quero chegar é aqui, aonde depois ele, por ser um varão valoroso, corajoso, chamaram ele para poder ir a seu cabeça para lutar contra os amonitas, contra o povo de Amon. E ele foi. Jefté foi, sim. Ele foi. E aqui começa essa história de Jefté, aonde o pastor Dalma aqui, com a igreja que está agora aí online, que está ouvindo a pregação, esta palavra, vai começar a entender e viajar comigo no texto. Está aqui que o Senhor nosso bom Deus nos dê esse direito. E começa, Jefté votou um voto ao Senhor. Quando falaram para Jefté ir lutar contra os amonitas, contra aquele povo de Amon, primeiro jogaram os pés em Jefté, expulsaram ele de casa, ele saiu de casa, foi morar junto com outro tipo de pessoas, de gente de não boa conduta, mas Jefté, ele não adorou Deus, ele adorou Deus, ele tinha fé em Deus, aleluia. E ali,
Jefté começou. Quando chamou, ele foi. Mas ele falou com Deus da seguinte forma, né? E Jefté voltou um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me saía ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e oferecerei em holocausto. Ou seja, aqui está falando de voto. Voto. A palavra-chave é o que? O voto. Jefté votou, fez um voto com Deus e pediu a Deus. Deus levando ele em paz, trazendo em paz e ele sendo vitorioso. Ele então, quando retornasse, aquele que saísse para receber, ele daria ao holocausto. E voto, irmão, não se quebra. Voto não se quebra. O que eu quero dizer? Tenha cuidado. A palavra de Deus já fala no livro de Deuteronômio, já nos fala, já nos ensina que não quebra voto. Não podemos quebrar a aliança com Deus. Por isso que temos que pensar. Cuidado que muitas vezes também nós não sabemos aqui na história se naquele momento ele pediu a Deus assim: Senhor, eu darei ao Senhor quando eu chegar em paz aquilo que sair de dentro de casa. Se ele falou ciente ou se foi tomado pela emoção. Neste momento eu falo para você, cuidado com as emoções. Cuidado. Respire fundo. Mantenha-se o seu equilíbrio, mantenha equilibrado, para depois você ver se realmente você vai fazer um voto com Deus. Ainda que voto, ele pode ser pequenininho, ele pode ser maior, é voto. Mas a palavra de Deus fala que Deus não é... Olha só o que está escrito no livro de Números 23, 19. Né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tende ele prometido, não o fará? Números 23, 19. Tudo que Deus promete a nós, ele faz, ele cumpre, ele vela com a palavra dele. Assim nós temos que aprender. E Jefté naquele momento pediu, fez esse voto com Deus. Mas o que acontece? Aquilo que, saindo da porta de minha casa, me saí ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Olha só, meu Deus, né? Então ele fala, aquilo que saindo da porta de minha casa, me saí ao encontro, voltando eu dos filhos, da porta da casa dele, dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor. Quem saísse para receber ele seria de Deus. Ele fez um voto com Deus. E voto não se quebra. Pense antes, cuidado com as suas emoções, em todo sentido falando. Cuidado na hora de agir com o coração, com a emoção. Cuidado. Coloque a razão em primeiro lugar. Quando você usa a razão, a probabilidade de você errar é muito menor do que quando você usa o coração. Que enganoso é o coração do homem. Então o que acontece? Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles. E o Senhor os deu na sua mão. Ou seja, o Senhor deu os filhos de Amon na mão de Jefté. Deu a vitória a Jefté. E os feriu com grande mortandade, desde a Aroé até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queremim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Ou seja, ele tomou as 20 cidades, fez um voto com Deus, foi para a luta, foi para a batalha e tomou as 20 cidades. Tomou as 20 cidades, aleluia. Mas aqui ele fala, Amon diante, aqui ele diz, vindo, pois Jefté, a Mispa, a sua casa,
eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só a única, não tinha outro filho nem filha. Irmãos, eu confesso aos irmãos que agora eu volto aonde eu estava falando para ter cuidado com as emoções, porque fica uma interrogação se nós aprofundar nesse versículo aqui agora. Porque vejamos, olha o que Jefté, ele fez um voto com Deus, mas Jefté só tinha uma filha única. Ele disse aqui ele fala, assim Jefté passou aos filhos de Amon, e os feriu com grande mortandade, desde Aroê até chegar. Mas aqui, o verso 34, ele fala, vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. Que adufes? Pandeiro. Saiu na porta para receber o pai com aquela alegria toda, batendo pandeiro, aqueles adufes, cheio de alegria pela vitória do pai. Glória a Deus, aleluia, pela sua vitória. Ei, eu profetizo a vitória na sua vida agora, você está agora vendo essa mensagem e está também querendo fazer um voto com Deus. Pense, respire fundo para fazer um voto com Deus, para depois não quebrar. Ainda que Deus depois venha perdoar, mas é pecado. A Bíblia nos fala no livro de Deuteronômio que é pecado. Então veja bem, o que Deuteronômio nos fala sobre isso? Sobre o que Deuteronômio nos fala sobre essa questão de pecado, quebrar voto. Não podemos quebrar este voto, porque o Senhor, vosso Deus, é um Deus zeloso, né? Então aquele que quebra o voto, não podemos quebrar, irmãos. Mas quando Jefté vê, a filha vê e vem, aleluia, meu Deus, com alegria, tocando dufes, pandeiro, dançando, pela alegria que o pai voltou em paz. E aconteceu que quando a viu, rasgou os seus vestidos e disse, filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Aleluia. Quando ele viu a filha, então veja aqui que era a única filha única. Ele, quando fez aquele voto, quem saísse de casa para recebê-lo, ele daria o holocausto. Ele ia dar quem? A esposa? Aqui a Bíblia não fala quem ele iria dar. Ele só tinha uma filha única. Por isso que eu estou falando que nós temos que ter cuidado com as emoções. Será que naquele momento não teve um momento de desequilíbrio da emoção, tomado pela emoção? Senhor, se o Senhor me dá, Senhor, quando eu chegar, primeiro que sair na porta, quem ia sair na porta? A não ser a filha única. Se ele tivesse esposa, a esposa, então, ou uma ou outra. Né? Então nós temos que ter cuidado com as nossas atitudes, com os nossos pensares, na hora de nós tomar nossas decisões. Na hora de tomar decisões, nós temos que ter cuidado. Porque voto com Deus não se quebra. Está escrito na palavra do Senhor. Então, quando ele diz desta forma, filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornará atrás. Veja bem, e ela lhe disse, Pai meu, abriste tu a tua boca, ao Senhor faz de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. A filha de Jefté, também uma menina doutrinada, uma filha doutrinada.
amorosa, né? Porque se Jefté era um homem de Deus, automaticamente, pelo que ela fala, o que a palavra fala aqui, ela teve uma doutrina, ela conhecia Deus, ela sabia do Deus que ela servia. É isso que dentro da sua casa talvez está faltando. Ensinar teus filhos o caminho que deve andar. Talvez está faltando você primeiro se corrigir para que seus filhos amanhã ou depois não venham sofrer. Mas aqui eu estou falando de voto. Se você tem que fazer um voto com Deus, pense e faça direito. Porque quando ela diz, e ela lhe disse, Pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor, faz de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Ela disse, pode fazer de mim, Pai, o que quiser, o que saiu da tua boca, com a conversa do Senhor com Deus, com o nosso Deus. Disse mais a seu pai, ela ainda disse mais, faça-se-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Foi o pedido que ela fez. Eu só peço ao Senhor, Pai, que o Senhor me deixe eu ir para as colinas, para os montes, ir para as colinas por 2 meses. Por 2 meses, eu e as minhas companheiras, né? Chorar a minha virgindade. Foi o pedido dela ao pai. Mas aí o que acontece? O pai vai e diz, vai, e deixou ir por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. É porque a tradição daquela época, o costume daquele povo, né, era conhecer um varão, casar, para povoar mais e mais como Deus deixou escrito, está no livro de Gênesis. Mas ela não teve essa oportunidade, porque o pai fez um voto. E ela foi a única que saiu para recebê-lo. Também era a única filha única. Quem foi que Jefté? Então Jefté fez o voto pensando em quê? Como? Ô Jefté, você poderia ter pensado melhor para falar com o papai. Que tipo de voto você poderia? Não, eu tenho uma filha que eu amo, é de Deus. Mas aí me lembra aquela passagem de Abraão. Mas ali foi Deus testando mais uma vez a fé de Abraão para levar o filho ao holocausto. E Abraão levou. Quando Deus viu que Abraão era realmente o pai da fé, Deus disse, não. E ali apareceu, né? Todos nós já sabemos a história, um carneiro, né? Apareceu ali. Então, eis a questão aqui, irmãos, falando de voto. Cuidado. Tudo na Bíblia é coisa séria. A Bíblia é um livro seríssimo. É um livro espiritual seríssimo. Eu estou aqui passando essa mensagem porque quando eu vi aqui, fazendo essa leitura de Jefté, e ontem um amigo abençoado, pastor, ele me perguntou o que eu achava dessa história de Jefté. Ele mandou um áudio, o que achava da história de Jefté, porque um outro pastor, um outro amigo dele lá, conversando entre eles, disse que Jefté tinha errado. E deu a filha para o sacrifício. Não, não deu a filha para o sacrifício. Não. Foi um holocausto e Jefté não errou. Sabe por quê? Porque palavra, Deus vela pela palavra dele e ele quer que nós velamos pela nossa. Jefté velou pela palavra que ele disse e que ele falou a Deus, pelo voto, que se o Senhor me trazer, se eu sair como vencedor,
eu darei como holocausto primeiro que sair na porta, na casa. É claro, saiu a filha. Mas aí ficou aquela coisa que eu perguntei, falei, não, aqui ele poderia ter pensado melhor, mas tudo bem. É a história com H maiúsculo que está na Bíblia. Para nosso ensinamento, para nós estarmos aprendendo, aqui o que eu vejo com tudo isso? Cuidado ao abrir da boca. Cuidado ao fazer um voto com Deus. Tenha cuidado. Não faça nada daquilo que você não vai cumprir. É melhor não abrir a tua boca, porque é pecado. Está escrito no livro sagrado aqui. É pecado. Não faça nada. É pecado. Aleluia. É pecado. E Deus fala para nós neste momento e quão bom é que nós velamos pela palavra. Mas aí vem e diz, olha só, e sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha votado, e ela não conheceu o varão. Tá vendo como eu falei? Estava falando? Era uma tradição, né? Conhecer varão, casar, construir uma família. Só que, e daqui veio o costume em Israel. Qual foi o costume que veio em Israel? Aqui no verso 40 veio, qual foi o costume? Que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias no ano. Até aqui, o que eu aprendo é que, primeiro, nós temos que ter cuidado na hora de fazer um voto com Deus. Eu aprendo também que esta filha era uma filha bem doutrinada, porque também já veio de uma escola domiciliar doutrinada. Domiciliar doutrinada. É o que está faltando hoje. Os pais têm que se doutrinar para doutrinar os filhos. E virou assim, ó. Virou algo de cabeça para baixo. Virou, tá tudo ao contrário. Aqui não. E eu creio que a filha de Jefté, ela do pó veio, para o pó voltou. Mas a alma dela, com certeza, está no seio de Abraão. Ela adquiriu a graça, a salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. Creio eu que Jefté sentiu muito. A Bíblia não relata aqui. Sofreu muito, né? Depois de ter visto aquela filha linda, maravilhosa, amorosa, doutrinada, sair para receber o pai. Com tufos, pandeiro, dançando, comemorando a vitória. Mas ela disse, não, meu pai, o Senhor falou com o nosso Deus. Da tua boca saiu palavras. Não voltará. Me dê só a oportunidade de ir para as colinas, ficar 2 meses com minhas amigas, para que eu possa viver a minha virgindade. E quando retornou, foi sim submetida ao holocausto. Só a carne que virou pó, porque a alma deve estar no seio de Abraão, deve estar lá, alegre, feliz, e Deus vendo agora nós, aqui agora, meditando nesta palavra. Irmãos, vamos ter mais cuidado ao abrir a nossa boca. Vamos ter mais cuidado com as nossas emoções. Cuidado. Você viu que Jefté, ele fez um voto a Deus. E ele fez um voto, na minha concepção aqui, que voto foi aquele? Ele só tinha uma filha única. Senhor. Quem mais poderia sair ali, na porta daquela casa, a não ser a filha ou a esposa? Porque aqui não fala de esposa. E aí? Quando ele retornou a Mispa,
cidade, da casa dele. E aí? Então, por isso, eu peço, cuidado, medite nas Escrituras, viaje aqui com o Espírito Santo de Deus, porque aqui é um livro gostoso. Quanto mais você assiste uma mensagem, quanto mais você medita, mais prazer dá para ler. E tem mais histórias de Jefté. Depois pegar a história de Jefté lá do início, né? Foi filho de uma prostituta com Gileade e foi expulso de casa pelos outros irmãos. Aí já é outra história. Mas aqui fica para nós a reflexão de nós refletirmos bem na hora de agirmos com as nossas decisões. Amém? Que o nosso bom Deus, na sua infinita bondade, venha, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, trazer sabedoria. Sabedoria a cada um, Senhor Jesus, para que possamos, assim, estar, Pai, preparados na hora de tomar as nossas decisões. Senhor, acalme cada um de nós. Nunca deixa nós ser levados pelas nossas emoções. Oh Deus, tem misericórdia. Traga saúde carnal e espiritual para cada um dos 4 cantos deste mundo. Abençoe a minha família, abençoe todas as famílias, Pai, deste universo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Cuidado com as suas emoções, com as suas precipitações. Amém? Evangelista Dalmo Pereira, orando por você. Glória a Deus.